E aí a frase que eu mais ouço é: não, fala, é impossível que não dê certo. Eu falo: meu amor, bem-vindo à minha vida. Ler pelo Caddles, 2 escritores em busca de um tema. Oi, Stra, tudo bom? Bom dia, Fal, como está você e toda a torcida do Corinthians e adjacências? Eu vou pegar o teu gancho das mudanças climáticas para dizer que estamos no inferno. Eu imagino. Eu tô com dó de olhar para mim e ver minha pele. Sabe o que é isso aqui? Exausta. Ai, te odeio, eu te odeio. Caxemira é tão chique, né? Eu te odeio num grau. Não, mas ó, já te falei, né? Eu gosto do frio e tal, mas não estou na fase de melhores frios, porque falta um céu azul. Eu estava falando ontem com a minha filha, ela também percebeu que fazia tempo que não tinha uma sequência de dias nublados em Barcelona tão grande. Acho que vai fazer 9 dias que tem frio, porque frio com nublado combina muito, né, para o mal, né? É muito Londres. Eu nunca sei porque eu nunca fui para Londres, mas eu acho que é muito Londres. E frio com céu azul, para mim, é Barcelona. É a Barcelona que eu acho bacana, assim. Por exemplo, Madrid não tem tanto céu azul quanto aqui. Então entendo que deve estar sofrido, porque você não é a única que me diz isso. Todos meus amigos e amigas brasileiros falam que está infernal. Minha pele está toda vermelha, toda coçando. Alguém de um programa anterior falou: nossa, Fal, que blush maravilhoso. Eu falei: amiga, é circulação sanguínea que chama. Ali é maquiagem da Drops, chama sofrimento. Sofrimento, você não é calor infernal. CI. É isso, a gente tem que ir para as montanhas. Se alguém me dissesse que o fim do mundo ia ser tão cansativo, eu ia falar: imagina, o fim do mundo vai ser assim, ó. Não. Não, ele é demorado, ele é aquecido. Beleza, calor, todo mundo sofrendo. E esse carnaval com as pessoas pulando igual... Não, que aquilo, cara, como é que eles conseguem duplicar a capacidade de calor? Eu não nasci para isso, Fal. É engraçado, eu não tenho na minha... O melhor carnaval que eu passei na vida foi em Barcelona com 19 anos, 19 anos. Porque a gente pegou uma turma de brasileiros e sambou a Rambla. Foi descendo a Rambla. Eu me sentia o Joãozinho 30, né? Aê, lalaô, e tal. Imagina. Eu acho que é uma questão de gosto. Eu entendo quem ama. Eu tenho uma mãe que venera carnaval. A minha mãe não foi para baile esse ano. Veja bem, esse ano, porque tá muito calor. Muito, e ela tá com muito medo de passar mal em público. Sim. E toda aquela história. Mas ela vai, então, os bloquinhos, esses de rua, porque São Paulo agora tá bombando também, né? Bloquinho não. Bloquinho ela não curte. Rua, assim, ela gosta de baile. Mas baile, meu amigo, você pega na mão da minha mãe e sai cantando a mesma máscara negra, tarará, tarará. Minha mãe não... Teve um carnaval que eu devia ter 7, 8 anos, que minha mãe me levou no bailinho do clube. E eu lembro que a gente comprou uma fantasia de índio. Eu lembro até hoje, umas penas azuis, mas é aqueles índio tropical, entendeu? Não é índio americano, não, índio que era umas penas em volta da parte de baixo e um cocar. Só que aconteceu o seguinte, não dá para você usar só aquilo, você tinha que usar aquilo com shorts por baixo, e eu esqueci os shorts. Olha a cena que eu fui lembrando agora tudo, né? Esqueci os shorts, minha mãe falou, eu falei, não vou sambar, não vou participar, porque mas não esquecemos o short. Não, imagina, filho, vai de cueca mesmo, que aí fica, né, não vai dar para perceber, tem as penas, eu botei, eu falei, mãe, aparece totalmente a cueca, eu não vou fazer isso. Imagina, minha mãe sempre era a ousada, né? Vai aí, filho, ninguém vai ver, né? Aí eu lembro, engraçado, eu lembrei, né, do nada, como se fosse essa cena inteira. Era no salão, eu de cueca, com penas em volta, todo mundo fantasiado de coisas, e eu parecia eu ia lá. Aí tinha um amiguinho meu... De coisas, e você fantasiado de parado, né? De cueca. Exatamente. Depenado, né? Uma coisa assim. Aí tinha um amiguinho meu lá que estava sambando com uma menina, isso 8 anos, a gente vai ter 7, 8 anos assim,
e eu, assim, de ladinho, assim, abraçando, e tinha uma outra menina, amiga da menina também, falando, dança com ela. E eu morrendo de vergonha de estar de cueca, aquela fantasia que eu já tinha me arrependido. Eu tenho que abraçar a menina para dar um rolê no salão. Fábio, eu abraçadinho na menina, a menina abraçadinha, o casal amigo, que não era um casal também, era um menino de 8 e uma menina de 8, sambando na frente. Aquilo me pareceu a maratona de Nova York, ou seja, aquela rodada no salão deve ter demorado 5 horas para mim. Eu dei uma volta só, não olhei para ela, olhava para ver se alguém olhava para minha cueca, tava tenso pra cacete, e deu a volta, eu lembro até hoje, dei a volta no salão, nem falei com ela, fui para um outro lado, assim, procurei minha mãe, que já devia ter descido para jogar dominó com as amigas, sabe, assim, já... E eu lá de cueca, eu não sabia se eu saía do salão, se eu ficava lá, essa cena eu já não lembro, aí eu cortei da minha memória, eu não sei o que aconteceu depois, eu lembro só de eu me separar da moça, assim, para um outro lado, eu para um lado, ela para o outro, não abri a boca, não olhei para ela nesse salão, nesse momento. E ficou esse registro. Eu falei, claro, eu tenho um trauma de carnaval que está aí amarrado aí dentro, né? Porque eu não sei como é que eu saí daquele clube. Eu não sei o que aconteceu. Provavelmente minha mãe deve ter reclamado com ela, a gente foi embora. Mas engraçado, você acredita essa cena de já estar escondida de mim há mais de 40 anos, assim, numa gavetinha do meio do nada? Muito louco, né? Muito louco. Esses bailes eram a morte para mim. Olha que eu nem estava de cueca e eu já ia morrer. Imagina se eu estivesse usando cueca no meio do salão. Aí... Uma cueca laranja. Eu lembro hoje, até hoje. Aquelas grandonas de criança, sabe? Que fica aquelas coisas sobrando, né? Aquelas que antigamente usavam aquelas coisas. Não é agora mais essa coisinha mais sunguinha, não. Aquelas cuecas enormes, grandes. É um horror, um horror. E eu acho que isso explica muita coisa. Eu acho também, meu amor. Eu acho também. Acho que esse depelucado está caminhando para um importante... Para o precipício da memória. Na importante direção da psicanálise. Mais um pouco, a gente está pagando sessão aqui para participar, mas eu concordo. Eu acho que o teu trauma pode se explicar a partir da cueca cor de abóbora. Pode ser cor, fica até mais bonita a cor de abóbora. Na laranja é que dá aquele tom, né? E é curioso, Gustavo falando lá, eu falei laranja, sua caneca por dentro laranja, né? Ai, é uma das canecas da linha, muito obrigada por perguntar, é uma das canecas da linha passivo-agressiva do Drops, que é a sorte de vocês, é que eu sofro em silêncio. Ótimo, porque a cueca era dessa cor. Pelo amor de Deus. Era uma cueca laranja dessa cor. Que coincide, não, era mais para esse tom, era um outro laranja. Coincide com o que eu tenho para mostrar para você. Hoje eu tô falador, né? Mostra. Só e depois eu conto. Porque a cor também é mais esse laranja. Trabalho. Ai, que legal! Esse livro, como eu não consigo ler ao contrário. É uma história de como empregamos o tempo, como empregamos o tempo, como gastamos o nosso... Mas empregamos não se fala em português, né? Como... Fala. Empregamos o tempo como... Enfim, é isso. Esse livro aqui eu não terminei, eu resolvi trazer porque, inesperadamente, tá aqui até a marquinha. Inesperadamente, ontem, eu cheguei num pedaço dele que tem tudo a ver, de novo, com um livro lá atrás, né? Todo o processo da agricultura, ele fala disso. E eu não achei que ele ia falar, eu não comprei esse livro por causa disso. Mas eu achei bacana, foi bom, isso aqui é um sinal para eu poder levar alguma coisa lá pro nosso Despelucados. Só em atenção ao pessoal do Spotify, fala o nome inteiro e o autor. Boa. Bem lembrado. Eu não faço ideia de quem é esse autor, mas ele chama James Sussman. O livro é um livro que eu comprei aqui na Espanha, não sei se ele tem produzido aí no Brasil. Trabajo, una historia de como empleamos el tiempo, né? Então, é um livro sobre o trabalho, a história do trabalho, né? Como é que o trabalho aparece e se desenvolve na civilização. Esses livros assim que tem uma temática e conta a história a partir da temática, eu gosto muito, assim. Antes de falar dele, me lembrou justamente falando isso que eu gosto muito. Eu me lembrei agora também a vez que eu, pela primeira vez, vi um livro nessa linha, né? Que eu acho que era
Se eu não me engano, acho que falava sobre a história da moda, mas isso faz muito tempo, né? Eu tô falando quando a gente tinha uns 20 anos. E eu fiquei chocado de entender que, falei, cara, a história é fascinante, né? Porque a história não é aquela coisa que a gente aprende só, não é somente aquilo que a gente aprende na escola. Eu posso puxar a história de qualquer coisa. Concordo com você, eu amo esse tipo de livro. Meu primeiro livro, assim, foi um livro de história da moda. Eu nunca tinha pensado na vida assim, nesse viés de olhar, de explicar as diferentes histórias, especialmente desse ponto de vista cultural. Eu nunca tinha me ocorrido, eu estava no cursinho. Eu tive um professor maravilhoso no cursinho, maravilhoso, um homem. Hoje em dia eu discordo de muita coisa do que ele diz. Hoje em dia eu ouço falando e tem muita coisa que eu discordo. Mas ele foi um grande professor para mim. E ele me deu o meu primeiro livro, assim, de história de uma coisa. Ele me deu exatamente, eu tenho até hoje o livro que ele me deu de história da moda. E a partir de história da moda eu derivei para a história da comida, que eu tenho uma biblioteca só de história da comida. Eu amo, eu acho fascinante. Tem história do corpo, tem história da virilidade, tem história. Eu tenho um maravilhoso que até falei com você antes da gente começar o podcast. A gente pensou em falar que é a história do silêncio. Gosto muito, assim, e como é muito subjetiva essa questão também, além do fato histórico e tal, essas abordagens todas têm uma forte viés subjetivo que depende de cada autor e de como ele olha, sai coisas incríveis, assim, saem pensatas maravilhosas. Só para falar para o pessoal, trabalho uma história de como utilizamos o nosso tempo, da Idade da Pedra à Era dos Robôs, tem em português, no Kindle, não sei se, porque aqui na minha tela só está mostrando o Kindle, tradução do Rodrigo Seabra e não tem editora. Não, tem sim, me perdoe, tem sim. Vestígio Editora, tem sim, já tem em português para quem, porque os livros eu acho muito interessante, mesmo para quem não tem domínio total, eu acho lindo ler coisa em outro idioma, porque é um treino e é uma delícia ver. Como nesse caso, por exemplo, que é um livro escrito em inglês, traduzido para o espanhol, me interessa mais ainda ler. Mas é que para nós, geralmente, o preço é proibitivo. Mas tem em português. Então, e a história dele, né? Para quem quer continuar dando uma olhadinha na cara. Por favor, eu tô louca. Tem até uma coisa bacana, né, da agricultura, mas aqui há mais anos, sei lá, 1800, talvez, não sei. Nesse campo de gente trabalhando, descansando. Eu comprei esse livro já faz algum tempo, talvez uns 3 anos, 4, ficou meio que encostado na minha pilha de livro de criado mudo, né? Tá lá uma sequência, então ele estava indo para baixo, aí foram acabando outros, aí falou, essa aqui e tal. E eu tô adorando. É um livro que eu tô curtindo muito por essa questão que eu falei, de uma interpretação da história para um outro viés, né? Então você consegue enxergar as coisas nas etapas, né, da história, que a gente conhece o básico, né, o padrãozão, mas tem um outro olhar. E essa questão do trabalho me chama a atenção, me chamava na época que eu comprei o livro, porque eu comprei com outro propósito, é o que eu falei, eu não pensava comprar esse livro para me ajudar nesse livro atual que eu estou escrevendo. A minha ideia era que esse livro servisse para um período da vida que eu queria ser meio coach, meio mentor, o que não faz muito tempo, tá? Não me envergonho disso, muito menos de ter desistido da ideia, isso eu tenho muito orgulho. Eu acho que tem esse processo eu não seria um bom coach, e eu acho que eu sou um bom mentor para determinados temas, não para esse que eu queria lidar com a questão das transições profissionais das pessoas, e para que elas, aos poucos, pudessem colocar o trabalho no seu devido lugar, assim. Agora, que lugar é esse, né? Mas ele tinha uma outra dinâmica, ele tinha uma outra importância. Você tem muito mais a ver com revolução industrial, né? O começo desse encaminhamento todo aí, que enfim, é antes do século XX, mas essa pegada das cidades, da civilização mais, né? O consumo, tudo isso gerou essa ideia do trabalho. Sim, o trabalho tomou uma proporção gigantesca na nossa vida. Com o tempo, a gente foi colocando o trabalho como a prioridade do processo. Fato. Seja para nós privilegiados, para não privilegiados, para o cara que pega o ônibus, para o cara que vai trabalhar
o cara que é médico, o cara que é... Não importa. Mas a gente colocou essa ordem das coisas. E, de novo, eu não acabei o livro ainda, né? Mas eu vejo que o que ele está explicando é que essa ideia do trabalho não era uma coisa separada do nosso cotidiano. O trabalho era o próprio cotidiano ou não era. E tudo bem, nos dois casos cabia, né? As horas eram muito... As horas não eram contadas como são hoje. Aí vem aquela história, eu não vou lembrar o nome do cara, que também, da época do Fordismo, tinha o Taylor, né? Acho que chamava Taylor, se eu não me engano. O cara que foi começar a cronometrar todos os tempos dos funcionários do cara que faz lá na Ford, para calcular as melhores performances de trabalho, quanto que isso... Toda essa dinâmica é muito recente. Toda essa dinâmica de chegar na hora tal para fechar um negócio tal, para que não o outro entra no lugar, para dar continuidade na máquina. Toda essa dinâmica do trabalho com uma grande engrenagem, que a gente é parte dessa engrenagem, é muito recente. O gancho todo do livro que eu estou escrevendo, Fausto, deve ter percebido, é isso. É onde lá atrás se fez um desvio de rota, que se fizesse de uma outra forma, talvez a gente estaria melhor. É isso. Você acha que a vida ficou mais complicada? Porque assim, ó, quando eu vou falar de arte, eu falo muito disso. A pessoa fala assim, ai, hoje em dia não tem mais nenhum Monet pintando. E eu sempre falo, não é uma era de Monets, para o bem e para o mal. O Monet era um impressionista, ele estava lá no fim do século XIX, mas sabe qual era a era do Monet? O Monet, não o Monet em si, mas enfim, o Monet, a rapaziada. O Monet morria de tuberculose aos 19 anos. O Monet não vacinava para pólio. O Monet não tinha água encanada. O Monet não tinha privada. O Monet não tinha 29 calças jeans no guarda-roupa. O Monet tinha Disney não sei o quê, Netflix não sei o quê, e mais 4, 5 streamings para escolher um filme no fim de semana. Então, o Monet fazia uma pintura, você pode adorar, você pode odiar, enfim, mas o Monet era um cara inserido dentro da vida dele. O teu tio, que tem 4 vaquinhas, e tio Luiz, né? Que tem, nosso tio, que tem 4 vaquinhas e tal, e eu tenho uma família com muita gente também que fez a vida no campo, tinha essa vida no campo e com as vaquinhas. A minha pergunta é, nem o Monet, nem o tio Luiz, que é atual, tem a mesma vida que você ou eu ou a Lu, que é uma vida urbana e tal. A minha pergunta para você é, quanto da facilidade que a gente tem, do gostoso que a gente tem, de poder entrar na Netflix e na não sei o que, na não sei o que, na não sei o que, exigem da gente, em contrapartida, essa entrega ao trabalho? Não, eu acho que é o seguinte, ela é uma resposta pronta que eu fui desenvolvendo no decorrer dos anos, e que ela é o meu propósito de vida. Você fez uma pergunta que é o meu propósito de vida, literalmente. Mas foi muito sofrido chegar a isso. Porque eu vou ter que falar muito rapidamente por que foi sofrido, para depois chegar na resposta que me dá tranquilidade hoje. Tá? Foi sofrido porque eu tentei me encaixar numa resposta para a vida. Eu acho que desde muito jovem eu tinha um certo questionamento da vida, o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou fazendo aqui e tal. E eu não achava pares, Paulo. Eu não achava e não achei. Eu não encontrava... Eu achava momentaneamente, né? Ou seja, eu fui petista um período muito curto da minha vida, dos 16 aos 18. Depois eu encontrei o anarquismo quando eu morei aqui em Barcelona. Eu estou dando esse exemplo que eu poderia falar com as religiões. Eu era católico de primeira comunhão, porque minha mãe me levou lá, mas depois me interessei pelo budismo, meu irmão era espírita, e aí eu entendo... Enfim, eu fui curioso para tentar encontrar a minha galera, a minha turma. Onde estão os nós para eu lutar contra os outros? Eu fiquei a vida inteira querendo descobrir esse nós. E eu fui percebendo que essa busca pelo coletivo, eu não ia chegar a alguma conclusão, e isso foi punk para mim, isso gerou depressão, porque foi niilista, ou seja, cheguei num momento niilista da vida, falei, fudeu tudo, porque nada, não me encaixo com nada e tal, mas beleza, ultrapassado, tudo em ordem. Mas eu fui percebendo, não, tem um erro lá atrás, tem alguma coisa lá atrás, que a civilização, não eu, a civilização e eu parte dela, né,
que a gente talvez cometeu algum desvio de rota, alguma coisa que a gente podia entender qual era o problema e tal. Então, isso foi bom, porque foi uma nova busca por coisas, foi uma nova, não mais por pessoas presentes, que todas me interessam, não é que eu odeio todo mundo, ao contrário, adoro todo mundo, mas é difícil a ideia de turma, né? Até esse lugar que onde hoje eu vejo as respostas, que eu falo, né? A ideia do nomadismo para a agricultura está lá para mim em toda a questão. E tem muito para cavar para o resto da minha vida sobre esse assunto. Muitas coisas aconteceram nessa época que geraram uma civilização onde estamos hoje. Eu já tive uma fase de acreditar que algo poderia ser solucionado lá, quer dizer, indo lá para trás, e que o mundo seria melhor. O mundo não é melhor. A gente já gosta das nossas 29 leves, né? A gente já gosta das nossas... Então, não é mais essa questão. Sim, a vida é mais complexa, assim como a célula é mais complexa do que a primeira, né, os primeiros seres vivos, né, as proteínas iniciais. E eu acho que a gente está num patamar hoje muito legal, porque essa complexidade a gente pode começar a separar o que é complexidade desnecessária e o que é uma complexidade que nos interessa, que é boa que a gente tenha, que é um avanço civilizatório. E a gente está num grande dilema, porque cada um vai ter suas opiniões. Para alguém, 29 leves é maravilhoso, faz todo sentido. Para outros, é ridículo. Então, a gente não vai achar solução tão cedo, e acho até bom que não cheguemos. A gente não vai viver isso, nem eu nem você. Mas eu acho que a gente não tem nem a percepção hoje que existem coisas que a complexidade é muito boa, e existem outras coisas que a gente deveria, sim, não digo retroceder, mas... ficar mais minimalista, né? mais básico. Coisas que são complexas desnecessariamente. Tudo que inspire a lógica da própria natureza, né? Sei lá, vamos pensar na alimentação. Já se sabe hoje, cientificamente, que é mais interessante a comida natural do que os ultraprocessados. O ultraprocessado é uma complexidade ruim. Está se comprovado cientificamente, é ruim. Comer uma banana e um bife, e para quem é vegetariano, um brócolis, é melhor. Então isso é uma volta a uma coisa mais. Agora, tem um dilema, tem um problema, uma doença fodona que tem uma cura que se dá a partir de uma química que se consiga... Maravilha, não sou contra, come banana, não. Come a porra do remédio que é bom. A inteligência humana chegou nisso, né? Então, é nesse contexto todo que aí, trazendo de novo o lema do trabalho, que é o seguinte, o trabalho, para mim, ele é uma complexidade desnecessária. Não que a gente tenha a solução para ele, e a solução é o cara ser o rico e o pobre que se foda, não. Mas a dinâmica do trabalho se chegou num conjunto de compartimentações, sabe, assim, o horário, né? É nesse gancho, né? Talvez seja isso, a vida ter ficado mais complicada. Falando de moda, porque a gente falou no começo, tem sempre uma questão muito interessante que, assim, você pode abordar a moda como uma coisa fútil, você pode fazer o que eu fiz agora há pouco, que é falar, aí você tem 29 calças jeans, mas essa é uma indústria, como a indústria dos ultraprocessados, eu não estou aqui defendendo os ultraprocessados, mas quantos empregos essas indústrias geram? Como é que nós vamos resolver como sociedade? E nós vamos resolver. Eu sempre uso, eu não sei se você estava no carro nesse dia, mas eu sempre lembro do meu pai falando, e eu usei muito isso quando veio as novas regras de contratação de empregadas domésticas, das pessoas falando, isso é um absurdo, isso não vai dar certo, não sei o quê. Eu sempre lembro do meu pai explicando para a gente no carro, e é isso, eu não sei se você estava lá, eu acho que você estava. Que antes os cinemas tinham músicos. Cada cinema tinha ou um pianista ou um trio, mas para fazer a música enquanto o filme rolava. No cinema mudo. Porque o cinema não tinha som. E tinha algumas questões. Eram muito menos cinemas. E quando veio o cinema falado, essas pessoas tiveram que se adaptar e arrumar outros trabalhos. Eu não sei se essa é a questão para nós, mas isso tudo que você está falando também me leva para esse lugar de eu, né, que sou essa pessoa horrorosa, julgo e falo, nossa, você tem 29 calças jeans, mas essas calças jeans foram feitas por alguém que teve trabalho. Aí vamos discutir trabalho escravo, criança trabalhando em mina de sal, em lugares... afastados dos países ricos, eu nem vou começar a arranhar isso.
Mas eu acho também que se impõe uma realidade para nós, pensando em tudo isso que você falou, que somos 7 bilhões. 8 bilhões, obrigada. A administração desse pessoal plantando cenoura baby orgânica muito mais complexa do que jamais foi. E, apesar de sermos muito menos antes, eu me lembro sempre, e aí é uma discussão que eu faço, se você for estudar Império Romano e for ver trabalho no Império Romano, em certas regiões e em certas províncias, com administradores buscando isso ou aquilo, eu acho que essa já era uma questão para eles. Essa questão do trabalho e do que nós estamos fazendo, isso que você falou, o que nós estamos fazendo da nossa vida e onde foi que a gente escolheu esse caminho, é bastante antiga. Claro que com a Revolução Industrial a gente pulou para cima disso de maneira, não tem nem o que discutir, mas eu me encanto muito por isso, porque assim, nós temos uma questão com o trabalho antiga, e essa relação do trabalho, e a importância do trabalho. Eu não erro em dizer um romano médio de uma província administrada de pertinho pelo Império Romano, que tinha que gerar um monte de coisas e tal, um romano médio era tão tenso e preocupado e estressado quanto nós, talvez mais, porque as condições de vida eram muito mais difíceis. Eu sempre volto para água encanada, porque eu adoro uma torneira. E eu acho essa discussão muito boa e muito interessante, assim, em que ponto nós fizemos as escolhas que fizemos e como é que a gente vai lidar com isso e como é que a gente vai resolver isso. Não agora, o que você falou, não é essa semana, mas como é que a gente vai resolver isso? Tem várias coisas, mas tem uma solução que eu lembrei agora, que era o nosso terceiro livro junto, que a gente tinha pensado, que era Desistência como Ativismo. Mas eu queria comentar duas coisas. Uma, sobre esse exemplo que você falou, né, que tem muita gente que trabalha em lugares ultraprocessados. Ok, mas isso não justifica. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Trabalhei uma época com a turma, né, a galera que fez o Poupa Tempo. Para quem não é de São Paulo, o Poupa Tempo é uma espécie de grande lugar onde você resolve questões de documentações variadas. Antes era tudo muito mais burocrático do que hoje em dia. O Poupa Tempo tinha essa intenção, e é uma coisa do governo do Estado, da época do Covas criou isso. Na verdade, o secretário dele, que é pai de um amigo meu, que me foi trabalhar no governo, enfim. A história é, esse cara, Dalmo Nogueira, uma figura, um cara com uma cabeça maravilhosa, ele fez Poupa Tempo, e a Sala São Paulo. É um cara como essa figura, né, uma pessoa tinha essa capacidade. Mas, enfim, o Poupa Tempo rolando, na época só tinha na Praça da Sé, já são vários. Tinha lá, ele é obrigado a receber as pessoas que chamam, todo mundo, né, do governo é obrigado a receber pessoas que pedem uma reunião. E foi lá o presidente do Sindicato dos Despachantes, Val. Foi lá para conversar com ele e falou assim: senhor Dalmo, vem aqui, muito obrigado por me receber, eu queria dizer o Poupa Tempo, interessante, muito bom, mas saiba que o Poupa Tempo está acabando com o trabalho de milhares e milhares de despachantes que durante anos viveram desse trabalho de ajudar a cidadania na burocracia, né? O que o senhor acha disso e tal? Falei assim, a nossa função é acabar com a sua profissão, né? E falou, muito obrigado, ela muito educado e tal. Eu estava nessa sala, eu vi essa cena, a educação, a elegância do cara dizendo isso. Então, é isso, né? Ou seja, o que a gente resolve em determinadas situações é isso. Cinema, a gente é um músico de cinema, a gente se adapta às novas diretrizes. O que a Olivetti deve estar achando, se é que ela ainda existe, de toda essa coisa chamada computadores? O que a inteligência artificial vai fazer? Eu quis justificar, eu quis exatamente pensar. Eu quis dar esse exemplo para dizer que determinadas situações, como governos podem tomar essas decisões, ou a própria indústria do cinema tomou essa decisão e se adapta, mas sobram quem? As pessoas. As pessoas se fodem ou não se fodem nessa história toda. Então, é onde eu queria chegar. Onde que, você me perguntou, como é que a gente pode, o que você acha que você faz? Eu tenho uma resposta para isso, que é a ideia da desistência. A desistência é importante porque essa civilização nos incentiva a não desistir. Ou seja, a civilização, ela tem uma dinâmica de ficar te dizendo para não desistir dela.
E isso é que faz com que ela continue existindo. E aí eu queria fazer esse exemplo, né, que eu falei, despachantes, a ideia da desistência, e um exemplo concreto também. Lembra que eu te falei do Ismael, o livro lá do Daniel Quinn, que é um claro. Esse Daniel Quinn escreveu um outro livro chamado Além da Civilização, eu não tenho ele aqui. Eu acho que, se eu não me engano, acho que eu li primeiro Além da Civilização e depois cheguei no Ismael. Mas esse cara é malucão, esse Ismael, um antropólogo. Eu vou falar um monte de cagada, um monte de erro agora, tá? Você me corrige, provavelmente algumas coisas você sabe. Porque ele como antropólogo, estudou os povos antes dos maias e astecas, toltecas, eu não vou lembrar os nomes direito, algumas desses povos, dessas civilizações anteriores a eles. Uma delas, que eu não vou lembrar qual é, especialmente, ficou um grande mistério durante muito tempo para os antropólogos, porque estavam lá as pirâmides bonitinhas, tudo em ordem, arrumadinho, mas não tinha vestígio dos caras. E falaram, será que morreram de fome? Será que fugiram por uma guerra? Será que faltou a água? Será que foram os alienígenas que pegaram os caras, a grande nave veio recolhê-los? Não sabiam, E a conclusão que se chegou é que aquela civilização, que inclusive era mais ou menos na mesma época, coincidia com as pirâmides do Egito. Estava acontecendo simultaneamente entre civilizações que não se conheciam e não se viam. Mas a fala do cara, do Daniel Quinn, era: enquanto aquela nossa civilização das pirâmides do Egito se desenvolveu, e a gente é filhote das pirâmides do Egito, né, no sentido civilizatório, portanto, a gente alimenta a pirâmide IBM, alimenta a pirâmide, a gente é o escravo, né? Estava falando nessa linha, a gente é escravo das pirâmides que nos rodeiam, com outros nomes e outros formatos. Aquela galera, que eu não vou lembrar qual é, se era toltecas ou quem era, 2 ou 3 olharam aquilo e falaram: tô fora, vou voltar para o mato. Aí os outros viram, enfim, foram sutilmente, sem nenhuma grande rebelião, nenhuma guerra, foram indo embora daquilo, foram indo para o mato, para o bosque deles lá, para si. E essas pessoas continuam dizendo, não é que elas morreram, vão para o mato e morrem de fome. Não, continuam. Foi uma espécie de feudalismo às avessas, né? Essa turma foi indo embora, foram sumindo. E ficou para a história, depois de 4, 5 mil anos, as pirâmides lá durante não conseguiu entender o porquê. Então, essa fala, e o Daniel Quinn, essa resposta, né? Eu acho, quando eu falo da revolução armada ou não armada, para mim ela tem a ver com desistências individuais. Uhum. E que vai demorar, porque vai demorar o processo das existências individuais. Não adianta você fazer isso massificado. A gente fala assim, vamos agora desistir dessa civilização. Matam outros, prendem outros, brigam-se outros, então cria-se um conflito, tem dois lados um contra o outro. E por que eu acho que isso é absolutamente viável? Porque a gente se adapta. O trabalhador da Olivetti se adaptou ao novo trabalho. É o músico de cinema. O músico de cinema. Não sei como, né? Mas tenta achar. E talvez você não consiga, talvez você se foda a vida inteira e vai trabalhar num lugar que você não gosta, como muita gente. Eu não estou querendo ser messiânico aqui, que eu acho que vai tudo resolver. Mas, na prática, é a desistência dessa civilização, vivendo nela, porque eu não quero ser índio de cueca laranja, passeando por aí, é vivendo nela, mas desistindo dessas questões que são complexas demais e desnecessárias. Eu acho que é aí que esse grande gancho, que nem era a intenção, era só falar do livro do Mostra e Conte, mas acho que acabei falando bastante de várias coisas que eu acredito. E toda essa questão de como vamos nos adaptar, como é que a gente deixa de ser músico de cinema e vira professora de piano. Sim, tem um jogo de persistência e desistência, né? Curioso, né? Eu não posso desistir o tempo todo, mas não posso persistir o tempo todo. Então acho que esse jogo, né? Persistência e desistência é um yin-yang necessário. Meu amor, eu vou dar aula. Vai lá, querida. Beijo, querida. Beijo, amor. Até mais. Tchau, tchau.